Olá, colegas e amigos do Iter Processualis, né? Caminho processual. É um longo caminho, realmente, que precisamos percorrer, né? Essa expressão latina é muito forte, ela era utilizada com frequência pelo professor Frederico Marques, não é? E indica realmente o nosso propósito de percorrer um caminho processual com preocupação aí com a profundidade, com a verticalização. Já foi enfatizado isso na nossa proposta, né? Tenho aqui ao meu lado a professora Maria Elizabeth de Castro Lopes, que é minha esposa e parceira há apenas 48 anos, não é? Então, por aí, vocês já calculam a minha idade. Nós estamos juntos aí, nessa parceria, estudando sempre o processo civil, mas com esta ótica, com esta visão, realmente, clássica do direito, né? Hoje, a tendência aí é aparecerem muitos trabalhos brilhantes, alguns brilhantes, jovens brilhantes, mas existem alguns também, digamos, novidadeiros. E a nossa linha é outra, respeitamos, cada um faz aquilo que acha que é melhor, né? Para nós, os clássicos, não é, indicaram o caminho a seguir. O que nós podemos fazer é o que se chama revisitação. Podemos revisitar os clássicos, mas não ignorar os clássicos, né? Bom, e então, claro que muitos assuntos, né, podem ser suscitados. Nós começamos no vídeo anterior a falar sobre a tutela provisória, não é, Sim, Beth? nós falamos muito, inclusive, dos graus da probabilidade para uma liminar da tutela, né? Seja ela Sim, cautelar eu ou acho que esse é um ponto importante, mas, antecipada. agora você lembrou, não é, disso, e me ocorre mencionar o seguinte: a necessidade de chamar atenção, antes disso, né, para a proporcionalidade, para o princípio da proporcionalidade. Aliás, há uma discussão muito grande aí que não vem ao caso, se é princípio, se é regra, se é critério, né? Enfim, o que é a proporcionalidade? Vamos chamar de princípio, vamos considerar como um princípio, mas a matéria é polêmica. E não é Agora, nova. O princípio da proporcionalidade não é novo. não é novo. Não. Aliás, bom, então, já que você lembra disso, né? Acho que já falamos até aqui, o, o Aristóteles, na Ética a Nicômaco, não é, se refere, de certo modo, ou até explicitamente, vamos dizer assim, à proporcionalidade, porque ele usa expressões como justa medida, como meio termo. O que é justa medida? O que é meio termo? E menciona até um atleta, Milon, um atleta. Aristóteles, então, ressalta a alimentação, os alimentos, né, a dieta, vamos dizer assim, desse atleta tem que ser diferente da dieta do homem comum. Quer dizer, então, uma comparação que ele faz, evidentemente, para mostrar a importância da proporcionalidade. Agora, o que me incomoda um pouco, Beth, é o Hum. seguinte, é que quando se fala em proporcionalidade, alguns desavisados, tá, dizem o código de 2015
inovou, né, ao contemplar a proporcionalidade, ao princípio da proporcionalidade. Não inovou nada, não é? Ou seria uma antiga novidade, entre aspas, né, como diria o ministro Atos Guzmão Carneiro, né? Uma antiga novidade. Por quê? Eu mencionei aqui o Aristóteles já tratava disso, né? Aliás, a proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade, vamos chamar assim, sem entrar em outras discussões, já era admitido pela jurisprudência aí, não é? Não é pelo fato de não estar na Constituição ou não estar no Código de Processo Civil. Agora, bom, está nos códigos, está no código agora, então acaba a discussão, mas é preciso tomar cuidado com afirmações, dizer que é uma novidade. Não é novidade. A ata notarial é uma novidade. Novidade na letra da lei, né, do Código de Processo. Mas já era admitida antes, pega a jurisprudência do TJ aqui, ou de São Paulo, do Paraná, de Minas, e outros estados, né? Já era admitida a ata notarial, né, porque a lei de registros públicos já mencionava isso como atribuição do tabelião. O que o código fez foi considerar como um meio de prova expressamente e tal. Então vamos tomar cuidado com as coisas, né? Mas a Beth falou aí, Beth, você levantou a questão do quê? Do grau de probabilidade que nós tínhamos. Sim, mas você falou no vídeo anterior, eu me lembro. Malatesta, o Nicola Framarino Malatesta, né? Autor de processo penal há cento e não sei quantos anos, né? Já falava na proporcionalidade, nos graus, né? Da probabilidade, não da proporcionalidade. Eu falei não, nos graus da probabilidade. Perfeitamente. Então, o grau mínimo, médio e máximo, né? Então, não há realmente novidade. Agora, aplicando-se isto à tutela provisória, é claro que o juiz tem que considerar os graus, né? Inclusive, me lembro que o professor Medina... Isso, Garcia de Medina. Ele traz... José Miguel Garcia de Medina. Sim, mas ele traz processualista paranaense, tem doutor aqui pela PUC e tal, etc. Tem uma posição muito interessante sobre os graus da probabilidade. Exato. Eu li trabalho do Medina, em que ele mostra o seguinte, que apesar de, na letra da lei, digamos, não haver menção expressa a graus de probabilidade para a tutela cautelar, a tutela antecipada ou tutela da evidência, existem combinações, existem situações, por exemplo, de extrema urgência ou de extrema probabilidade. Então, o juiz deve verificar cada caso concreto, né? Pode haver uma hipótese, por exemplo, em que existe uma evidência extremada, como, aliás, dizia o Medina, né? Uma Sim. violência extremada, uma violência absoluta, total, uma evidência, perdão, né? É claro que aí, se a evidência é total ou é extremada, não há mais discussão. Vou discutir o quê? Vai discutir urgência? Agora, há hipóteses em que a urgência é extrema ou é extremada, né? Eu me lembro de ter visto no hospital de São Paulo, né, anotações assim. A espera para consulta, veja, num pronto atendimento, nós chamamos de pronto atendimento. Será que é sempre pronto, né? E sempre atendimento? Mas anotações assim, emergência, urgência, né? Sem urgência, consulta, não sei o quê. Então, por que essa distinção entre emergência e urgência? Eu fiquei pensando. Porque a emergência obriga a consulta imediata, né?
pode ser um AVC, pode ser um infarto, né? Agora, a urgência, nem sempre, por exemplo, pressão alta, o sujeito chega lá com pressão alta, paciente, né? Bom, você aguarda um pouco, porque não vai morrer, por causa depende da pressão também, né? Se for uma pressão absurda, tá? Mas, enfim, eu fico pensando, existe a urgência, existe a emergência. Então, tutela de urgência, tutela de emergência, e aproveitando a lição do nosso Medina, né? É preciso atentar para isso, porque apesar de o código não ser expresso, é preciso que o juiz leve em consideração, né? Realmente, você chamou atenção aí, é importante esse aspecto, né? Sim. Agora, existem outros aspectos da tutela provisória, né? O que poderíamos mais falar sobre a tutela provisória? Já vimos no vídeo anterior a tutela provisória recursal, né? Mas eu acho que não falamos nada no vídeo anterior sobre a tutela da evidência, não é? Tutela Exatamente. da evidência. Aliás, há uma resistência muito grande, eu sinto a resistência muito grande de se aceitar, não é, a evidência como fundamento de uma decisão. Porque sempre, é claro, eu fui juiz, primeira e segunda instância, tribunal, essa coisa toda, durante 27 anos. E é difícil realmente, muitas vezes você pensa, bom, será que nesse caso aqui vamos conceder isso, né? Então fica sempre a dúvida, mas há certa resistência em se atender a situações de evidência e decidir logo, resolver logo, né? Essa posição é defendida pela professora Dotti, Rogéria Dotti, né? Brilhante processualista, em tese de doutorado, lá em Curitiba, Tutela da Evidência, uma obra preciosa que eu recomendo, né? E ela mostra, ela, na verdade, estudou em profundidade o tema, fala muito sobre o Andolina, Ítalo Andolina, né? Sobre o dano marginal decorrente da demora processual, né? Dano marginal, aquele dano que se acrescenta ao dano que o titular do direito já sofreu por ter tido a violação. Então, veja bem, são dois danos diferentes. Você deixa de receber uma indenização que é devida. Você já sofreu um dano. Então, você propõe ação. O processo demora, você vai sofrer outro dano, o chamado dano marginal. Está exposto com muita competência pela professora Rogéria Dotti, né? E a tutela da evidência, segundo ela, deveria ser concedida com mais frequência, né? Não se ficar preso à letra do código, à letra da lei, né, que restringe um pouco isso. Porque se a situação é de evidência, por que vamos perder tempo, né? Perder mais tempo para discutir e tal, aquilo que é evidente. Se é evidente, é evidente. Enfim, né? Então, é um outro aspecto. Eu não sei. O que faltou também no vídeo anterior, acho que faltou, creio eu, uma referência ainda à fundamentação da decisão na tutela provisória. Eu me lembro que eu falei sobre isso, mas é preciso esclarecer também uma coisa, que é o seguinte: o código, ao tratar dos requisitos para se considerar fundamentada qualquer decisão, né,
ele impõe vários requisitos e tal, ele não pode aplicar uma solução para, como se fosse um modelo, aplicar o mesmo caso, sem verificar a diferença, etc, etc. Tem outras coisas, né? Mas num dos dispositivos do código está escrito o seguinte, que o juiz deverá responder a todos os argumentos, né, apresentados pelas partes. Eu acho que não, acho que houve um equívoco aí. Não se trata de argumentos, porque argumento é o quê? É uma operação lógica que leva a uma indução ou dedução, né? Eu uso um argumento, posso citar o Pontes de Miranda, tem aqui o tratado dele, 60 volumes, estão lá em cima, né? Posso citar o Pontes de Miranda, esse é um argumento, e o juiz falar, não, aqui eu não aceito, e acabou, né? O problema é o seguinte, é preciso distinguir argumento de questão. A palavra questão em direito processual tem um sentido técnico que nem sempre é considerado pelos leigos, né? Às vezes se diz, são várias questões. Bom, vamos ver, o que é questão? Vamos lá atrás procurar o nosso Carnelutti, né? Francesco Carnelutti, já tinha falado tudo. Questão é punto dúbio, ponto duvidoso. Se quiserem também ponto controverso. Mas ele falou punto dúbio, ponto duvidoso. Isso é diferente, evidentemente, de argumento. Uma questão, um ponto duvidoso, um ponto dúbio, por exemplo, seria a legitimidade de parte. Se o réu alega que o autor é parte ilegítima, por exemplo, isso é uma questão. Isso não é argumento, isso é questão. É ponto dúbio, é um ponto duvidoso que o juiz tem que decidir. Então, o juiz tem o dever de apreciar todas as questões, mas não que ele seja obrigado a responder a todos os argumentos. Aliás, tem muito argumento, com todo o respeito, né, que alguns advogados utilizam, que não tem o menor cabimento. Você pega aí uma execução, né, uma impugnação, alguma coisa assim, no cumprimento de sentença, o sujeito levanta 15, 20 preliminares e começa lá, falta de liquidez, não sei, quer dizer, tudo um jogo de palavras, né? O juiz tem que responder às 15, né? Às vezes é uma coisa totalmente descabida, né? Agora, se for questão realmente, então a falta de liquidez é uma questão, tudo bem. Agora, argumento não é questão, não é? Argumento é uma coisa, questão é outra. Então vamos com calma nessa matéria, né? Eu não sei se outras questões ainda ficaram pendentes. Eu acho que na tutela inibitória. Tutela inibitória, não é? Nós temos que falar um pouco não sobre... falamos nada sobre a tutela inibitória, que tem uma importância e a tutela fundamental, inibitória, né? no que diz respeito à caracterização da prova. Eu acho que isso é muito importante. A prova da inibitória, mas, bom, sobre a inibitória, claro que todos que nos veem sabem, né, que a grande vantagem da inibitória é que se dispensa a prova do dolo e da culpa. Isso facilita muito no processo. Imagina você ter que demonstrar dolo ou culpa. Fica sempre mais difícil. Se você provar simplesmente a ilicitude do ato, então, em princípio, caberá a inibitória, em princípio, né? Agora, inclusive com aplicação ampla nos direitos da personalidade, né? Isso
tem muita importância a aplicação dos direitos da personalidade. Eu acho que a inibitória não tem só implicação muito importante no direito da pessoa, mas como em todo o tipo de direito. Por quê? Eu me lembro agora dos ensinamentos da Cristina Rapizarda, que ela abrange muito mais a inibitória em todos os sentidos. Ela não se restringe É uma autora italiana, né? Rapizarda, tem... o Frignani e tal. Frignani, Aldo Frignani e Cristina Rapizarda. Isso, eu acho que a Cristina, ela foi um pouco além do Frignani, porque ela englobou todas as situações em que caberia, né? A inibitória. Agora, falando em inibitória, mas o código não fala em inibitória como uma tutela provisória. Onde que a gente acha isso? A gente vai achar isso só no parágrafo único do artigo 497. Então está fora da tutela provisória. Fala em inibir. Inclusive, eu vou pegar aqui o código. O código usa o verbo inibir. Eu vou até ler aqui. Ele diz assim, ó. Que é o parágrafo único. É o parágrafo único do artigo 497. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é relevante a demonstração da ocorrência de... Não, é irrelevante, acho que é. É irrelevante, não relevante. Não, eu disse irrelevante. Eu ouvi mal, então. Eu ouvi mal. Irrelevante, desculpe. A demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Então, está aqui. Sim. Então, esse é o parágrafo único, onde ele fala em inibir. O que é inibir? É proibir. Então, mas só na hipótese de proibição, então, é que caberia a inibitória? Aí é que vem, porque eu acredito que... Nas obrigações de fazer, porque aí é a obrigação de não fazer, é inibir. É inibir, proibir. Mas nas ações... para fazer, obrigar a fazer. Eu acredito que há possibilidade, sim, de uma inibitória. Mas o código fala só em inibir, e aí? Ele vai proibir, mas é uma questão de... Eu acho que poderíamos até chegar... É literal, então, a interpretação literal. Literal. Eu acho que aí cabe outro tipo de interpretação, não só literal. Nós já conversamos, acho, isso em outro vídeo. Então a interpretação não pode ser restritiva, mas sim extensiva. Mas dá um exemplo, então. Olha, veja bem, eu vou editar um livro por uma editora, claro, não pode ser por outra coisa, né? Bom, tá óbvio. Editar por uma editora, tá bom. Eu escrevi um livro e quero que ele seja publicado. Eu vou à editora e faço um contrato com ela. Aí contrato de edição. De edição, tudo bem. Aí o que acontece? A editora simplesmente achando que o livro é um pouco grande, né, volumoso, e tem algumas coisas que não é de interesse financeiro, né, para ela, não tem uma venda mais assim, ela simplesmente vai lá e tira algumas partes do livro, como a história. Direito comparado, ninguém gosta. Ninguém gosta de... Não vai porque não vai vender, realmente não é um livro prático, né? Exatamente. Mas é uma tese. Então, por exemplo, se for uma tese, você acha que você tem o direito, de exigir que ela publique na íntegra. Exatamente. E se ela disser, não, eu não publico, mas já assinou o contrato, eu vou tirar uma parte. Então, eu acredito que caberia eu possa inibitória ir ao judiciário e pedir uma inibitória para que ele cumpra
aquilo. Então, mas não está lá no parágrafo. Não está, mas lá isso fala é em porque tem que inibir. estar escrito bonitinho, direitinho, não. Peraí, o legislador, por que o legislador, então, não colocou como medida provisória? Ele vai falar Bom, em inibitória aí vamos só no discutir. 497, Nem no fala em parágrafo 1. inibitório, só usa o verbo inibir. Exatamente. Exato. Mas usou lá uma redação, alguns termos propostos pelo Marinoni. Vamos reconhecer aí ao Marinoni o mérito, né? Sim, com Acabaram certeza. colocando isso e tal por proposta do Marinoni. Por quê? Porque... Mas não se fala em tutela inibitória, por exemplo. Não se fala. Nem há um procedimento adequado para isso. É uma falha do código, realmente. Né? Deveria tratar disso, então, na tutela provisória, porque existe a inibitória final e existe a inibitória antecedente ou antecipatória, né? Isso está na doutrina italiana. É isso que e tem mais, o código podia ter a seguido. unificação que o legislador quis fazer, ele não fez. Então, a tutela... Sim, ela ficou fora. Ficou fora. Tanto que... E a prova, você falou na prova da inibitória, sim, é muito difícil, realmente. É muito difícil você provar certas situações, não é? Eu acho Lembra que sim. de alguma coisa? Olha, por exemplo, nós até conversamos isso muito a respeito do artista que fica sabendo que vai ter um programa ou alguém que não seja um programa de televisão, por exemplo, né? Nós conversamos muito a respeito disso. Acho que não, artista. Eu acho o seguinte, a hipótese seria de... É muito comum isso, não é? Vejam no próximo domingo, no programa tal, que eu não vou mencionar aqui, né? Vejam, não é? Professor da faculdade tal ganha sem dar aulas. Então, é um escândalo. Como que ganha sem dar aulas e tal, né? E o professor fala, peraí, isso aí é intriga de algum inimigo. Mas vai sair no domingo, não é? Vai sair no domingo na televisão. O que eu posso fazer? Eu vou correndo ao juiz e digo, olha, não deixe apresentar esse programa, não é? Que provas eu tenho disso, não é? É difícil, é uma coisa para pensar, não é fácil resolver. Às vezes você resolve de uma forma mais evidente, no caso do direito marcário, né? Me lembro lá do nosso desembargador, que agora se aposentou, não é? O Ciampolini, Cássio Ciampolini, não é? Numa hipótese, você acho que se lembra, Beto, nós chegamos a conversar sobre o problema que era uma batedeira, o que era? Um produto. Um produto doméstico, de uma linha doméstica, que tinha sido copiado por outra empresa. Então aí você tem o caso típico de inibitória, né? Você proíbe a venda, a circulação da mercadoria. Sim, né? até pode conseguir, mas não esqueça que não só tem a decisão final, que pode reverter toda essa situação, também na inibitória. Exatamente. Aliás, nesse caso, se não me engano, um acordo muito interessante, se eu bem me lembro, do desembargador Ciampolini, ele chega a dispensar a prova pericial. Ele fala, mas aqui é evidente que houve cópia, está aqui, não é? Esse produto é igual ao outro, não é? Então é um negócio a ser discutido sobre isso, mas prova a importância da inibitória. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, né? Mas pouquinho só, já estamos no limite. Bom, então vamos... Nós tentamos poupar fazer os nossos amigos. Pequenos comentários justamente para não... Mas um problema leva a outro, puxa outro, né? A conversa é longa, o iter processualis é muito longo, né? Mas eu aproveito esse finzinho aqui para
agradecer as mensagens, né, que temos recebido, que nos anima realmente a prosseguir nessa difícil caminhada que é o iter processualis. Então, um abraço a todos aí. Obrigado. Tchau.